Olá, seja bem-vindo ao Cognicast, o seu podcast de conhecimento científico e filosofia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Carlos Gabriel, sou biólogo licenciado, sou mestre em ciências biológicas e doutor em neurociências. Estou fazendo minha segunda graduação em pedagogia pelo Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul, na modalidade EAD. E sou professor do estado do Rio Grande do Sul atualmente, lecionando em 2 escolas na região de São Gabriel, que é a minha terra natal, inclusive. O nosso episódio de hoje ele vai ser sobre o filme Sociedade dos Poetas Mortos e que lições a gente pode tirar isso para a história da educação no contexto do Brasil e também para a filosofia da educação, a importância que isso tem para nós, para a nossa vida, ainda que não sejamos professores ou alunos mais. Ele é um filme que vai nos trazer grandes lições e grandes reflexões. Então separa aquele cafezinho e vem comigo para esse episódio. Gostaria de começar falando sobre a importância da filosofia e da história para a educação, porque muita gente acha que alguns cursos de licenciatura agem bem em não ter disciplinas. Na minha primeira licenciatura, por exemplo, eu não tive filosofia nem história da educação, e eu senti que faltou muito isso que eu estou tendo na minha segunda licenciatura, né? É muito importante para a grade do currículo. Tem gente que chega a dizer que o curso de licenciatura deve focar só nas disciplinas essenciais para formar um professor. E isso me preocupa um pouco, porque filosofia e história são essenciais para formar um professor, né? Porque se a gente não conhece a nossa história, como evoluiu o sistema de ensino, e ao mesmo tempo não temos esse olhar filosófico de questionar de forma metódica, de forma racional, nós corremos o risco de ficar presos em coisas do passado, sempre tendo que reinventar a roda. Não vamos tomar consciência do nosso contexto, do nosso papel no organismo social, não vamos entender quais são as forças que atuam sobre a gente, e isso pode ser uma coisa bem negativa, porque o professor ele vai formar alunos, ele vai conduzir vidas. Então, se ele não souber o que conduz ele próprio, e nem que contexto histórico e social ele está, fica um pouco complicado de formar os seus alunos, não é? E eu gosto de falar sempre que meu primeiro contato com filosofia foi no Jogo da Vida, quando eu era criança, e me chamou muita atenção porque uma professora me perguntou, quando eu era pequeno, o que eu achava de um filósofo, o que ele era, e eu falei, professor, é um vagabundo, um fracassado. Por quê? Porque eu aprendi que no Jogo da Vida, quando tu vai à falência, quando tu perde o jogo completamente, fica sem nem R$1 no bolso, tu te muda pro campo e vira um filósofo. Então se tornar um filósofo é quase que uma punição naquele jogo, né? É uma coisa que ninguém quer, porque o filósofo é aquele que perdeu, todos os amigos vão dar risada, o fulaninho lá virou filósofo. Só que aí a gente cresce e vê que não é bem assim. Graças a Deus meu preconceito já foi desfeito logo no ensino fundamental, na 7ª série, tive uma professora muito boa que me ajudou com isso, e aí eu comecei a gostar da aula dessa professora, porque tudo a gente podia questionar, nada era determinístico, ela era uma pessoa aberta ao diálogo, ela permitia diálogo com a gente podia conversar, professora, quem sabe se a gente não faz dessa forma ou dessa outra, será que não dá para fazer assim as nossas aulas? E era incrível, porque tudo que estava no livro podia ser questionado, nada ali era verdade absoluta, e ao mesmo tempo a professora não nos rotulava. Ela era uma das poucas que não tinha rótulo assim sobre a gente. Ela perguntava como é que a gente estava se sentindo, o porquê de determinada ação ou determinado comportamento que não foi esperado, e era muito libertador, sabe? Era muito... Se eu tivesse que definir numa palavra como era interagir com essa professora, eu diria que era algo libertador, era algo que fugia do tradicional. Naturalmente eu tive pouquíssimas pessoas assim, né, durante a minha formação, mas depois na faculdade, para minha alegria, comecei a ter muitos mais professores com esse perfil, sabe? Com esse perfil questionador, com esse perfil de não rotular e de investigar. E isso foi me incentivando cada vez mais a gostar do conhecimento, sabe? E não ser mais aquela decoreba, aquela coisa do tradicional. E agora indo pro filme, a gente vê logo na entrada
do filme ali, aquela cerimônia que eles fazem para receber os novos alunos, carregando os banners com os valores da academia Welton, né? Tradição, honra, disciplina e excelência, cada aluno com um banner, todos enfileiradinhos. Também a gente vê que tem uma forte influência católica ali. Lembra um pouco a educação dos jesuítas, como era aqui no começo no Brasil, né? Era forte, tudo era fortemente comandado pela igreja, não se admitia nenhum sinal de insubordinação. Era ensino tradicional na veia, né? Qualquer coisa que pensasse além, o que questionasse, era um pecado, era uma prática profana, era algo inadequado para aquele contexto, sabe? Não era visto com bons olhos. Então o bom aluno era aquele que mantinha a tradição, que não questionava nada, baixava a cabeça e fazia tudo que o professor mandava, que os pais mandavam, e não questionava. Ele só decorava, assimilava as informações e repetia tudo com muita precisão, que nem dizia o professor lá de trigonometria, né? Tem que ser tudo com muita precisão e muita exatidão, essa reprodução aí. E aí corta pro professor novo de inglês, o professor Welton, que já chega com valores completamente diferentes. Ele chega com um lema que parece ser muito mais simples no início, mas que na verdade se mostra ser algo muito mais profundo e muito mais complexo. Ele já chega logo com o seu Carpe Diem, né? E que mostra para os alunos a ideia de aproveitar o dia, aproveitar aquele momento presente, ver o que eles querem se tornar. Então, pela primeira vez, ao invés do aluno ficar só olhando para o livro, ele está olhando para ele mesmo, ele está vendo como ele está se sentindo, quem ele quer ser, e que aqueles livros devem servir a ele, e não o aluno em si servir ao livro, né? Porque aquela educação que também tinha um viés bem elitista, quem estava ali era geralmente alunos de famílias mais nobres, assim, ou de uma família de classe média que teve que se sacrificar pra caramba para que o filho tivesse acesso àquela instituição de ensino. Então eles tinham muita essa coisa do viés utilitarista, de ir para a faculdade, as estatísticas. Porque 75% dos nossos alunos estão nas universidades de maior prestígio, né? Então artes eram desprezadas, essa coisa da emoção, a própria poesia era uma coisa muito mecanicista, eles usavam técnicas de matemática com gráfico para tentar avaliar a importância do trabalho de um determinado poeta, sabe? Calcular a área de um retângulo num gráfico. O que é uma coisa que o professor Keating, quando ele chega, ele já manda os alunos rasgarem as páginas do livro, logo de cara, assim, né? O que é algo muito chocante para os estudantes, eles não estavam acostumados com isso. E aí me lembra um pouco do mito da caverna do Platão, daquela pessoa que já conseguiu enxergar um pouco além desse mundo de aparências e conseguiu vislumbrar uma verdade mais profunda e que naturalmente tenta carregar os outros consigo. E para mim é uma atitude bastante filosófica, porque os filósofos antigamente, não só antigamente, né, mas começou antigamente, cada um deles, eles, por mais complexas e abstratas que pudessem parecer as suas ideias, elas tinham uma aplicação real. Eles tinham ali como objetivo trazer bem-estar para todos, trazer uma vida melhor para a população. Então, naturalmente, eles queriam conduzir as pessoas através dessa observação deles, através disso que eles acreditavam que era verdade. Porque assim eles acreditariam que estariam contribuindo para a vida da humanidade. Aí surgiram as primeiras escolas de filosofia. E então os filósofos eles acabavam sendo professores, conduzindo vidas, formando pessoas. E para mim o professor Keating nesse filme ele é um baita de um filósofo. Ele não só vislumbrou como é além das sombras lá da caverna do Platão, mas como ele também começou a querer conduzir os seus alunos para aquilo que ele acreditava que era verdadeiro, aquilo que ele acreditava que era autêntico, aquilo que ele acreditava que era bom. E aí me lembra também da própria virtude aristotélica, porque ele queria que o aluno olhasse para dentro e visse o que ele realmente queria, como é que ele se sentia ali naquele momento. Ele conseguia ver o que tinha de virtual naquele aluno e trazer aquilo à tona, que nem quando tem aquela cena do aluno que estava totalmente inibido, travado na aula de poesia, e ele conseguiu ajudar o aluno a se expressar, a acessar aquele conteúdo que estava lá dentro dele, querendo sair, querendo se comunicar, mas por conta da vergonha do aluno não encontrava o caminho. E acabou que era uma excelente
excelente de uma poesia que o aluno tinha ali, porque ele tinha sentimento assim como qualquer outro, né? Então o professor, ele teve essa coisa de instigar, de mediar o caminho do conhecimento, fugindo totalmente da abordagem tradicional, que acabou sendo até mal visto pelos seus colegas ali. Ele era até um pouco zombado, né, por aqueles que viam suas aulas. Os alunos batendo palmas, marchando lá. Ele era, na definição de Bell Hooks, um professor transgressor, porque ele não tratava o aluno como um espírito desencarnado, que era o que a maioria dos professores lá do ensino tradicional faziam. O aluno era um espírito desencarnado, ele era uma máquina que ia lá só para assimilar conhecimento e ia embora, e depois tinha que reproduzir aquilo na prova. Para ele não, ele considerava o aluno como um ser de corpo, alma e mente, um ser integral, um ser holístico. Então ele trazia muito essa questão do eros, dessa abordagem do erótico, do sensual para a sala de aula. Não do erótico, do sensual no sentido sexual, propriamente dito, mas no sentido daquilo de usar o corpo, no sentido de explorar os sentimentos, aquilo que a pessoa gosta, aquilo que motiva ela a viver. Como o próprio professor Kirin diz, engenharia e medicina são áreas importantíssimas para a sobrevivência da nossa espécie, mas é a poesia, são os nossos sentimentos que nos dão motivo para querer viver. E é isso que ele explorava no aluno, aquilo que fazia o aluno querer viver. Naturalmente, isso produzia uma grande ruptura com o tradicionalismo, uma vez que um dos seus alunos descobriu que tinha uma paixão pela arte, no caso o Neil, mais especificamente pela atuação teatral, e o pai dele queria que ele fosse um médico. Queria que ele só se formasse na escola e que não perdesse tempo com artes nem nada, porque isso era considerado balela. Tanto que os próprios colegas do Kirin diziam que um aluno com 17 anos não pode pensar por si próprio. Eles não podem ser grandes artistas como Mozart, Beethoven, só que muitos desses aí já começaram desde criança, né, compondo grandes peças, mas não importa. O que o aluno tem que fazer é chegar na universidade, depois lá ele decide o que ele quer da vida dele. Viés bem utilitarista e bem tradicional mesmo, né? E aí eles descobrem ao longo do filme que o professor Kirin fazia parte da Sociedade dos Poetas Mortos, que nos traz esse conceito de rebeldia, da rebeldia jovem, adolescente, deles não quererem viver a vida com esse determinado... Não querer viver a vida só para ter aquele fim utilitarista, só para chegar na faculdade, só para ter um emprego, só para ganhar um salário, só para sustentar a família. Eles querem algo mais da vida. Eles querem realmente viver a vida e não morrer sem ter vivido, como diz o verso introdutório lá do livro que eles usavam para começar as reuniões. Então aí mostra bem marcado o movimento da rebeldia jovem, que lá na década de 50 era de fato os jovens que não estavam tão preocupados em entrar imediatamente para o mercado de trabalho. Eles queriam viver a vida, queriam aproveitar, queriam sentir, queriam se conectar, né? Não estavam com essa preocupação de arranjar logo um emprego. Eles estavam, de certa forma, mesmo que inconscientes, buscando autoconhecimento, buscar saber quem eles eram perante aqueles conhecimentos todos da escola, da universidade, perante o mundo, não é? Então, por isso, eles tinham essa reunião para tratar de poesia, para compor suas próprias poesias, ler aquilo que fazia sentido e que não podia ler na escola, porque não podia fugir daquele padrão, daquela régua tradicional, milimétrica, que tinha que ser igual para todos. Lá eles podiam cultivar a individualidade deles e plantar sementinhas da virtude deles. Voltando lá no conceito da virtude aristotélica, se a gente partir para esse conceito, a virtude basicamente é que nem a gente olhar, fazendo uma analogia, uma semente de laranja. Uma sementinha de laranja contém virtualmente uma laranjeira ali dentro. Mas se ela vai conseguir se tornar uma laranjeira, vai depender muito do tipo de solo que ela encontrar. Vai depender das condições que ela vai encontrar para crescer. Se ela encontrar um solo próprio, com umidade adequada, nutrientes adequados, beleza, pode crescer e se tornar uma laranjeira e dar bons frutos. Mas agora, se ela cair num lugar muito seco, que só tem pedras, não tem nutrientes adequados, não tem a água que ela necessita, dificilmente ela vai conseguir prosperar ali naquele contexto. E a gente vê
vê isso acontecendo nitidamente com o aluno Neil. Ele tinha grandes aptidões para o teatro, para a atuação, mas o pai dele achava que isso era perda de tempo e decidiu tirar ele da escola, da Academia Welton, e colocar ele numa escola militar, para que ele se tornasse médico, porque o pai dele projetava nele as expectativas, né? O pai dele disse: eu nunca sonhei com as oportunidades que você está tendo agora, e você pode e vai se tornar um médico. Só que ele estava se projetando no filho, e isso é uma coisa complicada, porque o filho dele tinha virtualmente dentro dele um excelente ator, que não conseguiu encontrar um ambiente adequado para florescer essas virtudes, florescer essas habilidades, essas forças de caráter que ele tinha para expressar. E isso acaba culminando numa cena muito triste, muito impactante no filme, que é o suicídio do jovem. Na verdade, um dos colegas dele já entendeu e disse que foi o pai dele que matou ele. Porque quando a gente olha aquele livro do Émile Durkheim sobre o suicídio, a gente vê que tem dois tipos de vida. A nossa vida orgânica, que é aquela dos nossos órgãos, a vida física, nossos órgãos trabalhando direitinho para nos manter vivos. E a vida simbólica, que é quem nós somos, como é que nós nos apresentamos, aquilo que nos representa, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós nos identificamos. E quando o pai dele tira dele a possibilidade de exercer aquilo que ele nasceu para ser, a virtude dele, a vocação dele, que era a arte, a atuação, o pai dele basicamente matou ali a vida simbólica dele. Então, naquele momento, o jovem Neil, ele passou a ser apenas uma casca vazia, um corpo físico perfeitamente funcional, porém sem nada dentro, com seu conteúdo de consciência morto, seus afetos mortos. E aí, por conta disso, ele toma a trágica decisão de se suicidar. E como alguém tinha que levar a culpa, né, para a escola não ser prejudicada com isso, foi o próprio professor Kiran, né, que acabou pagando o pato, né? O professor de inglês lá, que ele instigou os jovens à rebeldia, que ele teria forçado os jovens a fazer a Sociedade dos Poetas Mortos, inspirado essas ideias neles. E é uma cena muito emocionante, muito comovente no final do filme, quando o professor Kirin é demitido, porém os alunos ainda assim reverenciam ele, né? Sobem nas classes para ter aquele olhar diferenciado que nem ele sugeriu no começo do filme e falam: capitão, meu capitão, representando que eles ainda são conduzidos, de certa forma, pelas ideias, pelo legado que o professor Kirin inspirou na vida deles, e que eles de fato estão aproveitando o dia, carpe diem, e não estão apenas existindo, mas estão vivendo uma vida plena, uma vida de felicidade e de realização, né? É um filme muito impactante, muito emocionante, né? Eu já tinha assistido esse filme na minha primeira licenciatura, porém faz muitos anos, eu não me lembrava direito como era, e reassistir agora foi tão emocionante que parecia que tinha sido a primeira vez, sabe? Foi incrível, só que dessa vez eu sinto que eu consegui aproveitar mais o filme, porque eu tive disciplina de filosofia da educação, de história da educação, consegui traçar paralelos com os conteúdos das disciplinas e consegui entender mais as ideias do filme no contexto, na nossa educação brasileira, como foi inclusive na minha própria formação. Os professores que eu tive com aquela abordagem mais tradicionalista e aqueles professores que eu tive mais como o professor Kirin, sabe? Que nos libertavam, que nos ajudavam a nos conhecer melhor, a acessar as nossas virtudes, a ver o que a gente queria para a nossa vida e não simplesmente ficar preso num roteiro engessado e tradicional. Então é um filme que ele é libertador e inspirador em tantos níveis para quem é professor, para quem é educador, e é um filme que acho que todo professor deveria assistir, sabe? Porque traz reflexões muito valiosas. Ao mesmo tempo, mostra que tudo depende do lugar onde nós estamos. O professor Kirin, apesar das ideias dele muito avançadas para a época, ele ainda estava em 1950. Então, não tinha como um professor só salvar a pátria, salvar o mundo. Tanto que ele foi demitido da escola, ele foi exonerado, porque ele estava inspirando rebeldia nos alunos. O que ele fazia era algo inadequado.
E aquilo ali é muito triste, porque às vezes a gente tem ótimas propostas de trabalho, mas que encontram solos infrutíferos. E aí essa virtude ela não consegue se tornar realidade. Infelizmente, aquela escola não tinha o ambiente propício, mas apesar disso, tinha alunos que estavam decididos a não acatar aquilo como resultado final, alunos que reconheceram o trabalho daquele professor, que se conectaram com aquela ideia do Carpe Diem e que a partir dali estavam comprometidos a, digamos assim, propagar aquele legado, a levar esse bem-estar a mais pessoas, essas possibilidades a mais pessoas. Mostrar que o mundo não é uma coisa engessada, que é só colégio, faculdade, trabalho e reproduzir, ter filho, morrer e deu. A vida pode ser muito mais do que isso, ela é um universo de afetos. A vida é uma experiência multidimensional, multifacetada, que a gente pode se conectar das mais diversas maneiras, com as mais diversas pessoas, podemos desfrutar o momento, ter prazer, ter alegrias, frustrações, tristezas, e tá tudo certo. Tudo faz parte desse coquetel aí que a gente chama de experiência humana no planeta Terra. Então foi um filme excelente de revisitar, acho que acrescentou muito, tanto para minha vida pessoal como profissional, e definitivamente eu vou vê-lo outras vezes. Obrigado você que ficou até aqui nesse episódio do Cognicast, espero que tenha gostado e até a próxima.